O nosso bom dia a todos e todas nesta manhã de domingo, este domingo ensolarado depois de uma semana de chuva, como é bom ver o sol. Que sejam todos então bem-vindos, bem-vindas para o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos abordando o capítulo de número 21, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Lembramos sempre que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diferentes e diversos trabalhos durante a semana e no final de semana também. Além dos passes, do SEAV, do atendimento fraterno, das palestras, nós temos no domingo também ainda a evangelização de crianças e jovens e o ciclo de paz. E hoje, das 11h30 às 16h30, nós temos também a venda de doces para reverter para a nossa casa. Vamos então ao nosso trabalho. Escolhemos do próprio capítulo, nas instruções dos Espíritos, aonde o Espírito Erasto nos dita esta mensagem em Paris, 1862, cujo título Allan Kardec coloca os caracteres do verdadeiro profeta. Nós vamos ler alguns excertos desta passagem. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos esta recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir Desculpe. Porquanto as grandes missões são fardos pesados para carregá-los. Que esta mensagem então fique para que nós possamos ler na íntegra. Façamos a nossa prece. Deus nosso Pai, Tu que és todo poder, justiça e bondade, aqui estamos, Senhor, colocados diante de Ti, para aprendermos um pouco mais a respeito da Tua lei, que é exarada no Evangelho do Mestre Jesus, nos exemplos que Ele nos deu, em especial neste capítulo, Senhor, para que possamos, nós outros, identificar aquilo que dificulta, para que sejamos estes profetas, para que sejamos efetivamente apóstolos do Mestre amado, seguindo a lei de justiça, amor e caridade. Que enquanto, Senhor, aqui estivermos, possamos nós outros fazermos o nosso melhor, conectarmos com o mundo maior, recebendo o que viemos buscar e o que necessitamos. E com a permissão dos amigos que coordenam esta manhã, nós damos por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Para apresentar então este capítulo e trabalhar conosco, a gente tem a grata satisfação de receber o nosso companheiro João Miranda, que é trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando em diferentes áreas e em diferentes frentes na casa, ajudando-nos a compreender um pouco mais as lições do Mestre Jesus. Com a palavra, então, o nosso companheiro. Bom dia a todos. Obrigado, Solange. Vai tomar uma aguinha. E a Solange acabou de dizer um dia lindo de sol, né? No início de primavera, né? E a gente abre a janela e enxerga já o mundo de forma diferente, né? E olhando a natureza, nós percebemos nitidamente a lei dos ciclos, né? Que permeia o universo por inteiro. Os ciclos que seguem as estações, né? O verão,
né? Depois o outono, o inverno, né? Depois novamente a primavera e o verão, um ciclo interminável. E assim é a nossa vida, e assim é a natureza. Né? Falava há pouquinho aqui, né, Solange, né, dos filhos que crescem, né, dos pais que nos deixam, da vida que continua eternamente. Somos essencialmente espíritos. Viajamos no tempo e no espaço, permanentemente, com um único objetivo: de evoluirmos, de expressarmos através de nós a glória do Pai, de sermos instrumentos numa grande orquestra do universo, onde cada peça é encaixada com perfeição. Estamos no lugar exatamente que deveríamos estar. Trazemos as experiências que devemos passar, as provas que devemos superar. Provas. Muitas e muitas vezes enxergamos as adversidades como problemas, como algo pesado, como algo que temos que transpor, como algo, né, extremamente agressivo em nossas vidas, quando na verdade são bênçãos a serem superadas com o objetivo de nos tornarmos melhores e sermos melhores agentes no universo como um todo. Né? Na oração de São Francisco, que é belíssima, né, Solange? Ela inicia exatamente dessa forma: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E é isso que nós queremos, é isso que nós necessitamos. Provar a nossa evolução. Provar que somos aptos a sermos úteis nessa grande orquestra. Entender esse grande universo regido por leis imutáveis, por grandes ciclos. Né? E para a gente perceber isso, basta olhar para a natureza. Né? Basta abrir a nossa janela, basta perceber os ciclos, né? E aquilo que interfere exatamente em nós, com esse espírito, né, de evolução. O capítulo de hoje, a Solange também já falou um pouquinho, né? Ele é extremamente atual, extremamente atual. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em outras palavras, como separar aquilo que é real daquilo que é ilusório, daquilo que é ilusão? O que é o certo? O que permanece? Nós estamos imersos em um mundo das formas, nós estamos imersos no mundo de ilusões, nós estamos imersos em mundos emocionais, em mundos mentais, que às vezes são criações nossas, que às vezes são criações de terceiros. Onde está o real? É disso que se trata o capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vivemos num momento em que talvez não, com certeza, né, a ciência dá os passos gigantescos. Né? Nós temos aí a inteligência artificial que cada vez, né, vem desempenhando mais funções, que cada vez, né, vem ajudando na descobertas científicas, vem ajudando na medicina, vem ajudando de uma série de coisas, né, mostrando uma evolução científica significativa. Isso não é nenhuma novidade, lá desde o século XVIII, século XIX, chamado século das luzes, não é isso? Onde foram as primeiras grandes descobertas da máquina a vapor, né, da imprensa, e desde lá a ciência avançando. No século XIX, né, ao final desse século XIX, a era das luzes. A humanidade chegava ao ponto em que entendiam que a partir daquele momento a evolução seria a passos muito largos. Poucas décadas depois, eclode
uma guerra sangrenta, como nunca visto na história. A Primeira Guerra Mundial. Faz tanto tempo? Não, faz 100 e poucos anos. Dizem os historiadores que não há duas guerras, que há uma única guerra com uma pausa no meio. E depois, aquela hecatombe da Segunda Guerra, milhões e milhões de mortos. E aqueles homens de luz sentavam e diziam assim, puxa, nós erramos. Nós imaginávamos um cenário grandioso, nós imaginávamos um cenário de paz, de abundância, onde a humanidade cresceria exponencialmente. Um século onde surge o Espiritismo de Allan Kardec, surgem outros movimentos espiritualistas que levavam o homem às artes, às ciências, e eclode a barbárie. Nesse momento, um avanço científico extraordinário, certamente a humanidade iria erradicar a fome, as guerras, as lutas. E a gente liga o noticiário, liga os jornais e vê guerra, destruição, morte, em pleno século XXI. Que conclusão a gente tira disso? Que reflexão a gente faz disso? Que a evolução científica é uma coisa. E a evolução moral é algo bem distinto. Nós enxergamos, talvez, a humanidade sempre num ascendente. Com a ciência é absolutamente verdadeiro. Mas será que essa mesma evolução moral existe, pelo menos na mesma velocidade? Se a gente analisa sobre alguns aspectos, sim. Há 100 e poucos anos atrás, a gente tinha escravidão em muitos países, nós tínhamos assédios dos mais variados. Nas últimas décadas, os direitos também evoluíram bastante, o direito da mulher, o direito das minorias. Isso é saudável? Claro que sim, é saudável. Mas e os grandes dilemas, as lutas pelo poder, por território, por espaço? Isso existe, mas é no âmbito das potências, é no âmbito das empresas, é no âmbito... Não! É no âmbito interno. Porque todos esses reflexos que nós observamos, eles existem internamente no ser humano. Nós vivemos permanentemente em guerra, em conflito. E é ruim esse conflito? Não, ele não é ruim. Absolutamente. Conflito entre quê? Conflito entre aquilo que eu verdadeiramente sou, a minha potencialidade, o meu espírito, a minha centelha divina. Que o nome está dizendo, divina. O mestre nos dizia, Solange? Vós sois deuses. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa potencialidade intrínseca, todos nós temos. Nós lutamos contra os nossos instintos, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra os nossos vícios. E essa batalha, ela é retratada por todos os grandes mestres da humanidade, todos. Quando Jesus nos diz assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. A gente lê lá no capítulo Estranha Moral, Cara, o que é isso? Que guerra é essa? Essa guerra que nós vivemos. Emmanuel, também nos diz com muita clareza que vivemos como seres humanos acrisolados, presos entre a animalidade e a angelitude. Somos nós. Somos nós que somos capazes de atos generosos, somos capazes de atos amorosos e que, paradoxalmente, muitas vezes caímos nos vícios como o ciúme, como o orgulho, como o egoísmo. A generosidade é uma das virtudes mais humanas que nós temos. Generosidade. A verdadeira generosidade. Em que consiste a generosidade? É o ato de dar? Sim, é o ato de dar. Mas o ato de dar
numa quintessência. É dar não o supérfluo, não aquilo que está sobrando, mas é darmos o melhor de nós. E para a gente dar o melhor de nós, nós temos que gerar internamente essa capacidade de dar. E eu não estou me referindo exclusivamente aos bens materiais. Eu dei, né, alguns trocados, eu dei, né, um casaco que não me servia, eu dei uma roupa porque eu engordei. Eu sou generoso. Como diz lá em Jaguarão, uma ova que está generoso. Uma ova. Generosidade é gerar internamente para oferecer. Toda vez que o homem se transforma, que eu transformo a mim mesmo, eu transformo tudo à minha volta. Porque eu mudo a maneira de perceber o universo. E o capítulo vai exatamente nessa linha. Como discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Né? E eu até comentava com a Aline hoje que eu utilizei inteligência artificial para montar algumas imagens dessa palestra. Né? E aí boto como sugestão, falando do verdadeiro e do falso, e ele me traz essa imagem, né? Do cordeiro com cara de lobo. Né? O lobo com pele de cordeiro, não é isso? O ditado? Aquilo que aparenta ser. Aquilo que aparenta ser. Né? E nós vamos iniciar o capítulo. Né? Coloco aqui. Isso. Justamente com essa afirmação. Como é que eu sei o que é certo, o que é errado, o que é bom, daquilo que é falso, do verdadeiro e do falso? Né? E a mensagem do capítulo já vem de cara com esse subitem. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Se a gente pegar essa frase, todo o capítulo está contido nisso. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. E aí fizemos a analogia com o coração humano. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E a grande reflexão: o que tem no meu coração? O que o meu coração carrega? Eu tenho entusiasmo? Entusiasmo pela vida? Entusiasmo pelo conhecimento? Entusiasmo pela fraternidade? Entusiasmo. Né? Se a gente for buscar a ramificação, a origem da palavra entusiasmo, significa estar cheio de Deus. Entusiasmado é aquele que está cheio de Deus. A reflexão que a gente faz aqui, nós somos entusiasmados pela vida? Nós somos capazes de refletir aquilo que é divino em nós? Nós somos capazes de produzir boas obras? E a resposta, a gente volta lá, né, para Emmanuel. Cara, a gente se encontra aqui ou aqui. Eu posso fazer. Eu tenho a potencialidade de fazer. Nós temos a potencialidade de fazer isso. Mas eu faço? E para nós, né, espíritas, ou talvez seria melhor eu dizer simpatizantes da doutrina espírita. Porque espírita não é aquele que conhece de cor o Evangelho, conhece de cor as perguntas, né, do Livro dos Espíritos, eu conheço as obras póstumas. É aquele que vive de acordo com o ensinamento. Eu não sei quanto a você, essa resposta é individual. Eu afirmo, eu sou um simpatizante do Espiritismo. Porque viver de acordo é ser generoso, é ser virtuoso em todos os momentos da vida. E nós sofremos altos e baixos. A gente começou a falar de ciclo. O ciclo da natureza também é o nosso ciclo interno.
E eu tenho que buscar cada vez mais essa conexão, que nós temos essa potencialidade. Mas toda vez que eu baixo o padrão vibratório, toda vez que eu permito ser influenciado por N coisas, eu estou abrindo mão e delegando o processo de tomada de decisão que é individual. Nós entramos em sintonia quando estamos conectados, quando estamos com a consciência elevada. Agora, qual de nós consegue manter uma consciência elevada? Porque nós atingimos em alguns estágios, né? Não tenha dúvida, né? Quando nós estamos orando, né? Quando nós estamos meditando, quando nós estamos auxiliando o próximo, quando nós estamos ajudando, quando nós estamos criando, nós estamos com a consciência elevada. Mas a gente se mantém 24 horas por dia nisso? Claro que não. E é essa luta entre ter a consciência e baixar a guarda. Na literatura e na filosofia oriental, tem um clássico que se chama o Bhagavad Gita, que relata justamente o quê? A luta. A luta, né, de Arjuna contra os Kauravas, que são os seus vícios, os seus defeitos, né? Mas ele tinha aliados nessa guerra que ele chamava dos Pandavas, que eram o quê? As virtudes. E esse dilema dele da luta. E no primeiro capítulo, né, o dilema dele, conversando com seu mestre, que é Krishna, né, ele decidia se ia lutar ou não. Cara, exatamente o estágio que todos nós estamos. Será que eu luto ou será que eu não luto? Será que eu vou em frente ou não? Será que eu aceito que eu sou divino? Ou não? Cara, isso aqui é para outra encarnação. Na verdade, eu sou simpatizante do espiritismo, eu sei que tem várias encarnações. Cara, na próxima. Que na próxima, cara pálida. A lei dos ciclos é essa. Um dia pode ser uma eternidade. Um único dia. E nós temos exemplos muito, muito consistentes nisso, e eu não me canso jamais de falar, acho que todas as palestras eu falo da vida de Paulo, né? Que é impressionante, porque, desculpem, mas é fácil falar de Jesus. Por Jesus é o governador espiritual do planeta, qualquer exemplo que nós dermos aqui é fantástico. Falar de Buda também era um ser iluminado, falar de Krishna era todas as religiões, todos esses profetas, para a gente usar o termo do capítulo, sim, é muito fácil. Mas o que falar de uma pessoa que travou essa batalha numa encarnação, que era o orgulhoso, que era o doutor da lei, que era o perseguidor, e que se torna uma das colunas do cristianismo. Em uma vida, a gente não está falando de várias encarnações e processos e tal, que termina a sua vida com essa frase: morro um pouco a cada dia, de tal forma que não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Nós podemos fazer isso? Podemos. Primeiro passo é querer, como diz Leon Denis. Querer, poder fazer. O poder nós temos, porque temos a centelha divina em nós. A segunda pergunta é: queremos? Continuando lá no capítulo, né? E aí vem o alerta contra os falsos profetas. Cuidado com as aparências. E aí ele vai falar dos falsos cristos e vai falar da perseverança. Cobertos de peles de ovelha, que por dentro são lobos rapazes. Conhecei-os pelos seus frutos. Né? De novo, a mesma essência da árvore. Como é que eu sei o que é certo e o verdadeiro? Se aquilo está de acordo com a fraternidade, está de acordo com a busca pela sabedoria, pelo conhecimento, se aquilo eleva o espírito, certamente é um profeta, certamente é verdadeiro. Cara, é duvidoso. Não sei se isso está de acordo com as leis da natureza. É falso. É literalmente falso.
Os sinais do tempo, ainda continua o capítulo. Surgimento dos falsos profetas. Ora, isso escrito há quanto e quanto tempo, né? Que esses falsos profetas sempre existiram e existirão sempre. Né? Os pseudo-sábios, né? Lá, quando surge a filosofia na Grécia, existiam dois grandes grupos, né, de difusores do conhecimento. Uns eram os filósofos, né? E os outros eram chamados de sofistas. O que eram os sofistas? Aqueles que se falavam muito bem, que gesticulavam, que possuíam o dom da oratória. Mas acabou. E pronto. Ou seja, não executavam aquilo que falavam. Eram simplesmente excelentes oradores. E mais nada. O sofismo, no linguajar mais corriqueiro, é da boca para fora. Sendo que modifica o homem é da boca para dentro. Para dentro. Depois, o esfriamento da caridade. E a caridade aqui é associada a esse conceito da generosidade, não é isso? Não é aquela caridade aparente. A verdadeira caridade, né, é o amor em ação. É o amor em atividade. É o amor em movimento. Está associada a bens materiais? Sim, mas em todos os planos. Não é? Um sorriso é caridade. Um abraço é caridade. Uma prece é caridade. Nós temos milhares de oportunidades em um único dia de praticar a caridade. Porque alguém há de dizer assim, cara, eu não sou caridoso porque eu mal tenho para mim. Mal tenho para ti. Não tem tempo de elevar o teu pensamento. Tu não tem tempo de fazer uma prece. Tu não tem tempo de endereçar um bom pensamento. Depois ele vai falar dos falsos milagres. Estamos cheios. E depois na perseverança na fé. Também utilizando Paulo, em determinado momento, né, ele fala em perseverar na fé. E todos nós sabemos o cuidado que a gente tem que utilizar com a palavra fé, que muitas vezes é muito mal interpretada. Muitas vezes ela está associada a dogmas, né? Em outros contextos religiosos, em outros contextos filosóficos, onde um ato de fé significa pura e simplesmente acreditar porque é um dogma, que jamais foi o caso do Espiritismo, jamais foi o caso do Espiritismo. Fé para nós é sintonia. Fé é expressarmos em cada ato, em cada pensamento, em cada palavra, as leis da natureza, que é uma lei de cooperação, que é uma lei de evolução, que é uma lei de fraternidade. Isso é fé, isso é sintonia. Isso é o sentido mais profundo da fé. É confiança em todas essas leis universais e também confiança em si mesmo. Puta, como isso é difícil. Acreditar em si mesmo. Porque muitas vezes pelos nossos modelos mentais, assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Fé em si mesmo. Vós sois deuses. Agora, essa fé em si mesma, ela tem que estar associada com uma vontade esmagadora, uma vontade firme, e também associada a dois outros elementos: a inteligência, vontade, inteligência, que é saber escolher, fazer as nossas escolhas, e de novo o capítulo, falso e verdadeiro, está associado à inteligência. E o terceiro elemento para esse processo evolutivo é o amor. Não menos importante, esse tripé.
vontade, inteligência e amor. Somos imbatíveis. Somos heróis, filhos dos deuses. Continuando, a perseverança na fé. E a missão aí dos verdadeiros profetas. Os profetas têm sido tradicionalmente associados à capacidade de prever o futuro. Tá? No entanto, o conceito de profeta no contexto evangélico é muito mais amplo do que simplesmente essa capacidade de prever o futuro. Essa capacidade intuitiva, que todos nós temos a intuição. A possibilidade de conectarmos com o mais alto, que independe de tempo e de espaço, onde não existe tempo e espaço, existe somente o absoluto. A verdadeira essência do profeta está associado a instrutor, está associado a revelador, a visionário e também a mensageiro. Cada uma dessas etapas, numa evolução dessa escalada. Instrutor, revelador, visionário e mensageiro. Então, exploração de conhecimentos para ganho pessoal. Aí o capítulo já vai dizer assim, olha, tem muita gente que usa essa pseudo-qualidade de profeta para obter vantagem para si próprio. E isso existe? Sempre existiu, né, Solange? Mas pela difusão que hoje a gente tem nos meios de comunicação, parece que muito e muito e muito mais. Né? Muito, muito mais. Utilizar conhecimentos para ganhos pessoais. Os verdadeiros valores da vida, eles têm um paradoxo muito grande, muito, muito grande. Esses valores, quanto mais nós damos, mais nós temos. Quanto mais conhecimento eu gero e utilizo como elemento transformador de mim e daqueles que me cercam, mais conhecimento eu tenho. Quanto mais amor eu der, mais amor eu tenho. Quanto mais prosperidade eu gerar, mais prosperidade eu tenho. Não está aí a parábola dos talentos? Todos lembram, né? Todos lembram, né? Um senhor, né, foi fazer uma longa viagem, deu 5 talentos para um, 3 para o outro, e retorna assim, e aí? O que vocês fizeram? Cara, um dia a gente vai responder essa pergunta. E aí? O que vocês fizeram? Os talentos que eu te dei. É claro que esse talento, ele é metafórico, ele não é físico, ele não é dinheiro, mas e os nossos talentos que todos nós recebemos? Só que não é um agente externo que vai fazer essa pergunta. É alguém lá no juízo final. Cara, sou eu mesmo que vou fazer essa pergunta. Somos nós mesmos, é a nossa consciência que vai fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo? Os talentos que o Pai me confiou. Eu estou gerando para dar? Eu sou generoso? Ou, como aquele último servo que escondeu o talento? E a frase dele é emblemática, a frase dele é reflexiva, porque ele diz assim, Senhor, eu tive medo. O que impede a nossa evolução, o que impede o nosso salto quântico em direção à órbita cada vez maior e sermos melhores agentes é o medo. Medo dos outros, medo da gente, medo do sucesso, medo. Continuando no capítulo, a distinção entre os falsos e os verdadeiros. E aí o capítulo vai falar, né, da aparência enganosa. E lá por último, o verdadeiro critério. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Exclusivamente morais e não
intelectuais. O cara fala bem, o cara citou isso, citou aquilo. Nossa, né? Citando o evangelho, digo, cara, exclusivamente pelos seus atos. Mais sábio, André Luiz afirma isso, mais evoluído é o ser que mais ama. Ele não diz que é o ser que mais conhece, né? Que é o ser que tem melhor oratório, que é o mais inteligente, né? Nessa concepção mais mundana de inteligência. Porque a verdadeira inteligência é a escolha, é a nossa capacidade de escolher, né? Ele diz que é o que mais ama. Aí vem uma associação às comunicações mediúnicas, né? Não creais em todos os espíritos, né? Para se ter sempre esse discernimento acerca das mensagens, das comunicações que nós estamos recebendo, um alerta bem específico no capítulo, né, feito por João, né? O espiritismo e os falsos profetas, né? Também sempre um cuidado sobre essas mensagens, o papel do espiritismo na compreensão desses fenômenos que vai desde a explicação, o desmascaramento desses falsos profetas, desses falsos messias, né? E a prova da missão. Tudo isso dentro do capítulo. A visão do espiritismo como ciência. Eu estou passando rapidamente aqui porque eu quero adentrar, né, num outro conceito. E aqui uma cronologia desses falsos cristos e falsos profetas ao longo do tempo, que vai desde do primeiro lá da advertência de João sobre isso, os meios da experimentação e a aplicação dos ensinamentos de Jesus. E os alertas contra esses falsos profetas. Mas eu queria tocar aqui também, né? Esse slide vai falar de algo assim muito conhecido pela gente, né? Que desde as primeiras aulas de filosofia, lá no segundo grau, né? Nem sei se é segundo grau que se fala, ensino médio, né? As primeiras aulas de filosofia falam desse mito, né? O mito da caverna de Platão. E tem muito, muito a ver com esse capítulo, né? O mito da caverna, escrito por Platão, é uma poderosa metáfora no processo de educação filosófica e para a condição da alma humana em relação ao conhecimento e à verdade. Essa alegoria nos convida a questionar nossas percepções e buscar o verdadeiro entendimento, explorando temas como a ignorância, a iluminação e a natureza daquilo que é real. O que é um mito, né? Então, segundo esse autor, que é um sociólogo, um filósofo, Mircea Eliade, é um romeno, ele nasceu em 1907, desencarnou em 1980 e poucos. Ele dizia que o mito é uma forma de transmissão de conhecimento, né, que associa esse conhecimento ao sagrado, né? Nesses termos, né, Jesus era um grande mitólogo, porque ele nos falava sempre, né, por meio das parábolas, né, a parábola dos talentos, as parábolas, né, da videira, e sempre nos relatando palavras, sempre nos falando por mitos. E segundo esse autor, esse Mircea Eliade, o mito sempre traz um conhecimento profundo, que na medida que o ser humano vai evoluindo, que o espírito vai evoluindo, vai vendo outras facetas de interpretação, né? E esse aqui é o mito da caverna, tá? Isso aqui é uma imagem que simboliza, né, uma caverna onde algumas pessoas que ele vai chamar dos prisioneiros são acorrentados de frente para uma parede, tem uma fogueira no fundo, né? E alguns amos da caverna lá passam com algumas imagens e quem está prisioneiro enxerga o reflexo, né, Solange, das imagens na parede. É isso que é o mito da caverna. E é tudo uma alegoria. Ou seja, o que nós percebemos na maioria das vezes não é a realidade, mas sim reflexos de uma realidade. Platão entendia que tudo advém do mundo das ideias, que a verdade está no mundo das ideias, no mundo espiritual,
E que no mundo material é o mundo da forma, que se assemelha ao espiritual. Continua. Então, aqui, os prisioneiros acorrentados. Imagine um grupo de prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, desde o seu nascimento, de tal forma que eles só podem ver a partir das sombras dele, não é isso? A partir que eles não conseguem olhar para trás de forma alguma. Então, não conseguem olhar para trás, só olha as sombras. Então, tem a fogueira e as sombras. Possuem uma realidade limitada e aceitam aquilo como ilusão. Até que, então, um daqueles prisioneiros se liberta das correntes. Esse é o mito. Então, ele se liberta daquelas correntes, olha para trás e vê a fogueira. E vê aqueles símbolos que passam, né, pela fogueira. Diz assim, nossa, a verdade não é o que está projetado na parede. A verdade é a fogueira. Só que ele dá um passo além. Vou voltar aqui para a imagem da caverna. Só que ele dá um passo além. Ele ultrapassa a fogueira e vê que tem uma abertura na caverna. E ele sobe até a caverna e diz, nossa, aqui tem um sol, aqui tem árvore, aqui tem um rio, aqui tem pássaros. Isso é a verdade e não aquilo que está lá embaixo. Ou seja, a metáfora nos mostra que toda vez que nós nos livramos das amarras da ilusão e vamos atrás do verdadeiro conhecimento, encontramos esse conhecimento no mundo das ideias, no mundo superior, no mundo do espírito, no mundo da essência, e não no mundo da forma. Para Platão, esse cara que se libertou, em primeiro lugar olhou a fogueira. E nesse primeiro momento ele imaginou que a fogueira era real. Essa fogueira representa o primeiro estágio. Olha, não são as sombras, mas existe a fogueira. Esse é o mundo do mentalismo, né? Esse é o mundo do intelectualismo. Esse é o mundo da opinião. Eu acho que é isso, da reta opinião. Mas esse homem, ele foi mais além. Ele ousou sair da caverna. Platão dá um nome para essa pessoa de filósofo. O filósofo é aquele que se libertou das correntes, que ele conseguiu ultrapassar a simples opinião, que é a fogueira, e ele encontrou a verdade fora da fogueira, ou seja, na espiritualidade, no plano das ideias. Isso é verdadeiro. O resto é sombra. O resto é aparência. Só que tem mais, o mito não termina aí. O mito não termina aí. Esse homem, que Platão chamou de filósofo, ele voltou para a caverna. Ele voltou para os seus parceiros, aqueles que estavam acorrentados, e disse assim, cara, olha só, nós estamos tudo errado, cara. Isso aqui não é verdade. A verdade está num outro estágio. A verdade vem do mais alto. A verdade é que somos espíritos. E aí, sabe o que os caras disseram para eles? Assim, cara, tu é louco? Né? Cara, não. Olha o que a gente está vendo. A gente está vendo isso aqui. Não é verdade. Ele disse assim, é sim, eu experimentei, eu fui, eu conheci. Sabe quem é esse? Esse é o verdadeiro profeta. Esse é aquele que conheceu o plano superior. E desce a caverna e diz, a verdade é essa. Só que grande parte daqueles que estão acorrentados também possuem a capacidade de se libertar das correntes. E sabe o que eles fazem, Lidia? Nada. Porque tá legal aqui.
Por que eu vou fazer isso? Porque nos primeiros passos que deu aquele homem, a luz feriu os olhos, fere os olhos. A fogueira já deu uma chacoalhada. O que dirá do sol? Ele teve que sair da área de conforto, ele teve que subir os degraus, ele teve que ir lá em cima. E ele voltou. E ele voltou por amor. Esse é o verdadeiro profeta. Ele não voltou querendo dinheiro. Ele não voltou querendo reconhecimento. Ele voltou por amor. E dizer que existe uma outra realidade. Que não é aquela realidade que está nos aprisionando. Que são os nossos modelos mentais deficitários. Os nossos modelos mentais que nos limitam em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Assim, cara, tem uma vida lá fora, tem um sol maravilhoso, tem pássaro, tem água. E os caras olharam para ele e disseram assim, cara, não faz onda, cara. Tá aí, ó. Tem um filme maravilhoso que a maioria de vocês deve ter assistido, chamado Matrix. Né? Matrix é a alegoria da caverna de Platão. Né? A toca do coelho, a pílula azul ou a pílula vermelha. Tu quer o conhecimento de verdade ou tu quer ficar aqui? E ao final tem uma passagem que é emblemática, né? Que um desses, usando a alegoria, né? Um desses caras que está acorrentado, né? Entendeu que a realidade é outra. E ele olha para o cara que está falando para ele, eu não sei, acho que era Morfeu, ele olha para o cara que está falando assim, cara, mas eu quero um bife. Eu quero um bife. Eu quero a ilusão. Eu quero a ilusão. O mito de Platão foi escrito 450, 460 anos antes de Cristo. Né? E segundo nos dizem, também é um mito que deriva lá do Antigo Egito, que nos mostra essencialmente que nós vivemos num mundo material ilusório, que a realidade provém, cada um chama de um jeito, Platão chamava do mundo das ideias, tá? A mesma coisa, provém do plano espiritual. Nós somos espíritos que momentaneamente estamos encarnados. A carne nos coloca um véu e nós não somos aptos a enxergar a verdadeira realidade. Não é que não somos aptos. Temos que fazer um esforço maior para enxergar a verdadeira realidade. A realidade provém do divino. A realidade é que nós temos essa potencialidade inerte em nós, intrinsecamente em nós. Platão também dá um nome a esse, nós estamos chamando de profeta pelo capítulo, tá? Mas você sabe qual é o nome que ele dá para esse cara que volta? O cara que sobe, ele dá o nome de filósofo, o cara que busca a sabedoria. Mas o cara que desce, Platão dá o nome de político. Olha como foi totalmente distorcida essa ideia. Né? Hoje, para nós, fala político, todo mundo fala, né? Eles lá e eu cá. Está totalmente equivocado. A verdadeira política se dá por amor. E todos nós que estamos aqui nessa sala, nós somos políticos. Sabe por quê? Porque política não está associada a uma cidade, a um estado, a um país. O termo política, ou sociopolítica, está ligado a relacionamento. O político age na família, age na escola, na empresa. Somos seres sociáveis. De nada adianta a gente adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, pura e simplesmente num processo meditativo e isolacionista. Nós temos que colocar em prova, e a prova é de relação. Então, todos nós somos políticos. E na medida que a gente consegue sair das amarras da ilusão, enxergar essa verdadeira realidade e voltar para aqueles que estão na nossa volta, mas sem a utilização da violência,
sem a utilização da violência. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todos nós aqui. Fulano tem que ir lá no Kardec, ele precisa ir lá. Cara, quem precisa é a gente, não é o fulano. Quem precisa estar aqui é o que está aqui. Nós, às vezes, temos a intenção de querer convencer as pessoas sobre alguma coisa. Nós só temos uma pessoa que a gente pode mudar. A gente não consegue mudar os nossos filhos dessa vez. A gente só consegue mudar a gente mesmo. Mas toda vez que a gente muda a nós mesmos, nós mudamos tudo à nossa volta. Tudo à nossa volta. Então, esse político, esse profeta que volta, ele não usa violência com os caras. Ele não quer arrancar a corrente dos outros, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não. Ele simplesmente diz, cara, tem um lugar que é a verdade, que não é isso aqui. Mas nós temos o livre-arbítrio. É um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa potencialidade, que a gente tem tudo isso, a gente que escolhe. Mas eu não quero sair da caverna, eu quero continuar aqui porque tá legal. Cara, então tá. Tu vai sair da caverna um dia? Vai. Todos nós vamos sair da caverna. Todos. Quanto tempo? Quantos séculos? Quantos milênios? A gente pode olhar para Paulo, né, que em uma vida fez esse circuito, né, e olhar para todos nós que estamos há quanto e quanto tempo nesse processo. Né? Nós tivemos muitas vidas, muitos corpos, muitas experiências. Vamos ter outras tantas e tantas e tantas ainda. Mas o objetivo é único. Para usar a mesma metáfora que eu estou usando, só tem um objetivo, sair da caverna. E romper esses estágios da caverna. Se a gente olhar ali, ó, no desenhozinho, tem vários degraus. Não é assim, ó, sair, pum, me iluminei. Não, é um passo, depois outro, depois enxerguei uma fogueira. Eu acho que é a realidade, mas não é ainda. Porque eu dou um outro passo, e um outro passo, e um outro passo. E o Espiritismo ele nos mostra exatamente isso. Né? Que nós temos essa potencialidade, mas se nós não cultivarmos permanentemente essas virtudes em nós, é muito fácil a queda. Muito fácil a queda. Né? Então, a grande mensagem do mito da caverna é essa possibilidade, né, de nos libertarmos disso, né, de ascendermos a planos mais elevados. E o que a gente vai encontrar nesse planos mais elevados? Maior reconhecimento? Mas claro que não. É maior responsabilidade. Para poder o quê? Para sempre olhar para trás. Né? E poder auxiliar aqueles que estão em um degrau abaixo de nós. Né? Sempre no universo, sempre teve essa cadeia, né, inexorável de mestres e discípulos, mestres e discípulos. A gente sempre cita os grandes mestres, eu acabei de dizer, né? Jesus, né? Krishna, Buda, eles muito iluminados. Mas esses degraus são gigantescos, é uma infinidade. E nós estamos à frente de algumas pessoas que a gente tem que dar a mão para trás. E, ao mesmo tempo, tem um degrau na nossa frente que nos dá a mão. E é essa a corrente da vida. A vida é cooperação. Cooperação. Mais evoluído é o ser que mais ama, que mais coopera, que mais agrega. A bondade, que é a essência de todas as virtudes, né? As macro virtudes, né? O bom, o belo, o justo e o verdadeiro. O que é o bom? O bom é a unidade. O bem é a unidade. É romper essa ilusão que temos que nós somos separados. Eu, Solange, a Aline, o João, a Maria, o José. Em essência, nós somos um. O mesmo fio que passa por mim, passa por cada um de nós aqui e vem do Pai. E agora, a gente se enxerga fragmentado, né? A gente enxerga, porque toda a fonte dessa fragmentação é o egoísmo. As nossas células, se eu enxergá-las individualmente, né, eu vou ver que elas estão em um processo de colaboração intenso e permanente.
As células do coração estão bombeando sangue, as dos rins estão filtrando, né? Tudo perfeito, tudo perfeito. E quando a célula rompe essa unidade, ela cria uma anomalia e cria as doenças. É doente aquele que não consegue enxergar esta unidade. E esse é o grande desafio do ser humano. Falar em generosidade, falar em caridade, é ter essa visão integrativa de tudo. Nós, seres humanos, mas a natureza como um todo. A gente fala que está prejudicando o planeta, que está, né, com os gases estufas e outras, com poluição, com outras tantas e tantas coisas. Isso é verdadeiro, sim. Porque a gente não enxerga o planeta como um ser vivo. E ele é um ser vivo. Ele respira. Ele troca oxigênio, ele tem psicosfera, ele tem vida. E a nossa vida está integrada a deles. Numa grande cadeia da vida. Né? Pensamento e vida. Lá no Emmanuel nos fala que a vida é uma grande cadeia de entrelaçamento de outras vidas. A grande vida, que se expressa em ciclos cada vez menores. Não é diferente com o nosso corpo, com as nossas células, mas ao mesmo tempo eu não sou só corpo. Não, como é que os gregos nos classificavam, né, como um ser trino? Né? Soma, que é corpo, psique, emoção, pensamento, e o terceiro, nous, que é a alma, nous, que é o espírito. Nós somos isso. O corpo, ele vai embora. As nossas emoções, as nossas, né, como diz na linguagem oriental, os nossos kamamanas também vão embora. O que permanece? O espírito. É esse espírito que resgata o ciclo de experiências que nós tivemos. Com que objetivo? De evoluir. Porque a lei do karma, ela não pode ser vista do ponto negativo. A lei do karma, ela é uma lei que funciona para voltar ao equilíbrio natural. O grande ritmo do universo de evolução, que os orientais chamam de Dharma, né, é um ritmo permanente de evolução. E toda vez que a gente se afasta, vem um tapinha. Não é para me maltratar. Não é para me penalizar. É para eu voltar para o ritmo de ascensão. É isso que é o karma. Isso. E ele não está simplesmente existente entre os intercursos das reencarnações. O karma funciona no dia a dia. Cara, se eu comi mal ontem, né? Se eu exagerei ontem, né? Eu senti hoje. Ele está presente em tudo. Essa lei de causa e efeito. Mas com a finalidade de penalizar, não. Deus é a sabedoria máxima. É a bondade suprema, é a unidade suprema. O que ele quer? Ele quer sintonia nessa grande unidade. Então, a mensagem do capítulo, né, a gente podia passar o dia todo falando sobre isso, né, também utilizar outros mitos, né, que também falam dessa potencialidade humana e dessa luta para o desenvolvimento dessas potencialidades. Mas, em essência, é da natureza humana. Mas que nós possamos estar conscientes, né, que é o que nos permite fazer, estarmos conscientes, né, das nossas potencialidades, das nossas lutas e das nossas provas. Né? E que Deus e os grandes espíritos que sempre estão permanentes, sempre temos esses mestres, sejam encarnados, sejam desencarnados, né? Possam nos assessorar, né? Para que nós saiamos o mais rápido possível da caverna. Solange, seria isso. Obrigado a todos. O nosso profundo agradecimento, a nossa gratidão ao nosso companheiro João Miranda, por esta explanação, por essas reflexões que batem fundo, cada um de nós tem certeza, para que façamos a mudança necessária e não nos iludamos com a vida. Façamos a nossa prece então, agradecendo mais uma vez a vida, a oportunidade reencarnatória, este momento, Senhor, em que aqui nos encontramos, para em conjunto podermos progredir. Que saibamos, através da generosidade que foi tão falada aqui, da verdadeira vida, da nossa essência, transformar este planeta num planeta melhor. Que saibamos, Senhor,
aproveitar as oportunidades que nos chegam para trabalhar a nossa consciência, para extirpar do nosso coração e da nossa mente o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Sejamos fraternos, sejamos amorosos, sejamos irmãos efetivamente. E assim, Senhor, com a permissão daqueles que coordenaram esta manhã e nos trouxeram tantas vibrações positivas, pedimos licença para dar por encerrado este trabalho desta manhã. Que assim seja. Um bom domingo a todos e convidamos mais uma vez para que participem no subsolo a partir das 11h30, os bolos e tortas e doces para arrecadação de fundos. Um bom domingo.